Thaisa Oliveira, boa tarde. Oi, Madá, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Como você mostrou, então, no início do programa, né? Guilherme Boulos, líder nacional do MTST, lançou no sábado a sua pré-candidatura oficial ao Palácio do Planalto e assinou hoje um termo de filiação ao PSOL, partido pelo qual ele vai concorrer à presidência da República. Nesse evento em São Paulo, Boulos disse que essa aproximação com o PSOL se deu por diversos encontros que o MTST e o PSOL tiveram ao longo desses anos, debates, eventos, lutas nos quais eles se aproximaram, e Boulos disse que o objetivo dele, então, é combater os privilégios. A gente já tinha falado disso há 2 semanas, um movimento político novo que está sendo lançado no país, surgiu no finalzinho do ano passado, e a principal bandeira desse movimento é justamente essa ideia de combater 1% mais rico, né? A parcela 1% mais rica da população brasileira. Hoje, Boulos falou praticamente a mesma coisa. Ele já tinha, se manifestado ali a favor desse movimento político e hoje disse, então, que a bandeira dele, enquanto presidente, possível presidente da República, seria essa de fincar os pés na lama e combater os privilégios de uma parcela da população. Aqui está se formando uma aliança para pensar um projeto, não apenas para a eleição desse ano, mas um projeto para o próximo período histórico, que dê conta dos desafios que estão colocados pelos 99% da população do nosso país, contra o 1% que sempre mandou por aqui, de bancos, de financistas, de rapinagem financeira contra a maioria do nosso povo. É uma alternativa que tem pé no chão, que vai oferecer para a sociedade brasileira um programa que tem que dar resposta aos problemas essenciais do nosso povo, ao tema do emprego, ao tema da saúde, ao tema da moradia, e compreendendo que as respostas que nós queremos para esses temas demandam determinadas rupturas. Rupturas com a lógica de um sistema político que está falido. Rupturas com a lógica de um sistema econômico que só serve às minorias. Essa é a nossa disposição. E vamos fazer no próximo período um amplo debate de projeto, de programa para o país. E falando sobre esses projetos para o país, Guilherme Boulos criticou as reformas trabalhista e da Previdência e questionado a respeito de como faria o financiamento de campanha, disse que pretende apelar para fazer aquelas vaquinhas coletivas, crowdfundings, para conseguir fundos para essa campanha presidencial, mas que já tem rodado o país há muitos anos com a MTST e por isso conhece o Brasil todo. Então ele acredita que vai ser fácil esse diálogo com o restante do país. Em relação também a essa questão da candidatura, de uma possível filiação, de uma possível arrecadação de recursos, ele disse que prefere fazer uma campanha com um chinelo rasgado a fazer uma campanha em que fique com o rabo preso, com grandes empresas, como a gente tem visto no país. Não disse quem fez isso, mas falou que a gente tem visto isso no país. Perguntado sobre uma questão ali de apoio com outros partidos, o PSOL disse que estuda fazer uma parceria com o Partido Comunista do Brasil, PCB, mas disse apenas que descarta, tem vetos aos partidos que apoiaram o golpe. Citaram 2. PMDB e PSDB. Em relação também, surgiu uma pergunta ali, se ele apoiaria o Lula num segundo turno, em que ele estaria de fora disso. Ele não disse nem que sim, nem que não, mas falou que o objetivo dele não é firmar a posição, e sim lançar, de fato, uma candidatura sólida ao Palácio do Planalto. Madá? É bem interessante a gente ver que na mesa lá do PSOL, que fala tanto, nas minorias, era só homem, só tinha uma mulher, E eu continuo insistindo. Eles estão gourmetizando o Guilherme Boulos. A hora que o Guilherme Boulos aparecer de sapatênis, a gente já sabe que eles fizeram com o Guilherme Boulos uma paulavinização.
Porque essa esquerda aí não é tipo o pessoal que fundou, que era o Babá, Heloísa Helena. Esse povo até já saiu do PSOL. Então, assim, vamos ver no que é que vai dar essa história aí dessa candidatura com essa coisa esquisitérrima. De Lula falando, se você quiser eu subo no seu palanque, você sobe no meu. Que história é essa? Que história é essa, um subir no palanque do outro? Isso lá é assim que o cara corre para presidente, é eleição, um subindo no palanque do outro. Eu não estou entendendo mais nada, Thaisa. Se bem que agora nem é campanha, né? Não é campanha, viu, Madá? É uma pré-campanha, viu? Que fique claro. Então, tá todo mundo fazendo pré-campanha no país. E agora você falou dessa questão das mulheres, já está definida, né, quem seria ali a vice-presidente de Guilherme Boulos. É a líder indígena Sônia Guajajara, ela que é presidente de uma ONG que coordena, né, articula povos indígenas. Então, isso já no sábado já estava definido. Hoje foi reforçado que a Sônia Guajajara seria, então, a vice-presidente nessa chapa, Boulos e Sônia Guajajara, e disse que essa participação dela na chapa só reforça essa questão de pluralidade que o pessoal tenta buscar. E aí o Guilherme Boulos fez questão de falar que o nome dele ali não é o único, que ele ainda não é oficialmente o candidato ao Planalto pelo PSOL. Isso porque existem outros pré-candidatos pelo partido, mas vai haver uma convenção nesse sábado, uma conferência partidária no sábado, que vai definir quem de fato vai ser o pré-candidato. Mas fato é, Boulos é até agora o nome mais forte do PSOL, sim, até porque o partido tenta lançar ali nomes estratégicos para aumentar a bancada, né, tanto na Câmara como no Senado. Hoje mesmo o pessoal disse que o objetivo dessas eleições é dobrar as bancadas da Câmara e do Senado. Então, assim, nos bastidores o que a gente sabe é que Guilherme Boulos ali é uma alternativa ao PSOL. O partido reconhece que, enfim, não há grandes chances de Guilherme Boulos ser o presidente do país, mas de fato não quer perder ali outros nomes, né, que têm uma vaga garantida, tanto como deputado federal, como Senado. Então o objetivo é mesmo dobrar a bancada. Agora, mudando de assunto, não sei se todo mundo vai se lembrar, espero que sim, aquela medida provisória que autorizava um repasse de R$ 792 mil ao Estado da Palestina para a reforma de uma basílica, a Basílica da Natividade, que, segundo a fé cristã, é onde Jesus Cristo teria nascido, né, no mesmo local onde essa basílica foi erguida. Pois bem, essa medida provisória foi autorizada em janeiro desse ano pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que estava em exercício durante aquela conferência de Davos, o Fórum de Davos, quando o presidente Michel Temer foi para a Suíça. Rodrigo Maia estava, então, como presidente interino do país, autorizou esse envio de R$ 792 mil para o restauro dessa basílica. Esse dinheiro sairia, né, do orçamento do Ministério das Relações Exteriores, e o próprio Ministério chegou a dizer que outros países estavam colaborando. Essa é uma reforma, segundo o Ministério das Relações Exteriores, que conta, então, com o apoio de outros países e é organizada além do Estado da Palestina, né, pelas 3 igrejas que coordenam ali a basílica. Essa medida gerou muita polêmica, acabou havendo no mês passado uma decisão liminar aqui da Justiça Federal do Distrito Federal que suspendeu a medida provisória, então suspendeu o repasse do dinheiro para a Palestina, mas fato é que o Congresso Nacional promete dar seguimento à tramitação dessa medida provisória. Então, na quarta-feira, o Congresso promete instalar ali a comissão mista, deputados e senadores que vão analisar essa medida provisória. Por causa, né, dessa decisão que suspendeu o repasse, né, uma coisa não está ligada diretamente à outra. Então, assim, segundo um advogado que a gente consultou, na decisão liminar, a juíza não pede que a medida provisória tenha a tramitação suspensa. Então, por isso que o Congresso tem ali a capacidade de montar a comissão e dar seguimento a essa tramitação da medida provisória, né? Tem até 120 dias para fazer isso, para definir se vira ou se não vira lei, mas fato é que até agora o recurso não foi repassado. E o advogado que conseguiu que essa medida fosse suspensa criticou a instalação
dessa comissão mista, né, durante essa semana, que vai, então, analisar a medida provisória. O nome dele é Marcos Aldenir, foi ele que entrou na justiça com essa ação popular que garantiu, então, que o recurso fosse suspenso, né, não fosse repassado à Palestina. Ele fala que é católico, é cristão, tem até muita vontade de conhecer a Basílica, mas entrou na justiça porque acha que essa é uma medida completamente descabida, que o Brasil já tem as suas próprias prioridades financeiras. É uma coisa completamente ilegal, imoral, despropositada e afrontosa à realidade que o Brasil e o povo brasileiro estão vivendo. Não é uma questão religiosa, não é uma questão religiosa, da minha parte. E em meio a essa confusão, o advogado e cientista político Naue Bernardo aqui explicou essa questão da tramitação, como essa decisão liminar não impediria a tramitação dessa medida provisória, criticou tanto a medida provisória como o recurso que suspendeu essa medida, né? Ele fala que, de fato, a gente está vendo no Brasil uma chuva de medidas provisórias, mas que, mesmo assim, há uma interferência muito grande do judiciário em relação a essa questão, porque ele destaca, caso o Congresso autorize, de fato, o repasse de dinheiro para o Estado da Palestina, essa medida, essa decisão judicial que suspendeu o repasse, é uma medida praticamente inócua. Então, ele aponta que o próprio Congresso Nacional já tem os mecanismos necessários para reverter uma medida provisória como essa, que não precisaria, lá atrás, no mês passado, de uma interferência judicial nesse processo. Quem tem que dizer se a medida provisória é adequada ou inadequada é o Congresso Nacional. E quem tem competência para questionar atos da presidência, da Câmara e do Senado é o Supremo Tribunal Federal. Quando essa medida foi publicada em janeiro, recebeu críticas, inclusive, da bancada evangélica do Congresso Nacional. O presidente, o deputado Takayama, disse que, inclusive, enviaria ali perguntas ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, por que houve esse repasse de recursos. Então, o Congresso agora, essa semana, retoma as discussões dessa medida provisória e na quarta-feira haverá, então, a definição dos deputados e senadores que vão compor a comissão mista e a eleição ali de presidentes e vice-presidentes. Bom, ele enviou mesmo esse pedido de explicações, até agora a gente não teve. Vale lembrar que a grande polêmica em torno da Basílica é porque a doação foi feita depois que a Basílica já estava pronta. Então ninguém entendeu o que mais que eles querem reformar. A não ser que, sei lá, eles vão fazer uma reforma protestante na Basílica, agora que tem 500 anos da reforma protestante. Não sabemos, mas vamos acompanhar. Thaisa, até amanhã, um beijo. Até amanhã, um beijo.